bom com você? Mais uma vez aqui naquele nosso bate-papo de todas as semanas. E hoje eu trago mais um tema para a gente refletir aqui juntos. Me diz uma coisa, me responde com toda sinceridade. Pare um pouquinho, para o que você está fazendo e me responde com toda sinceridade. Se quiser até responde aqui nos comentários para a gente ver as respostas. Você anda se permitindo? Sim, é uma pergunta que parece meio boba, meio estranha, mas a minha pergunta é se você está se permitindo algumas coisas, se permitindo ser você mesma, se permitindo ser feliz. Essa é uma questão que eu tenho tratado bastante em consultório e comigo mesma, exatamente. Eu, como uma boa virginiana que sou, acabo às vezes não respeitando meus limites e não me permitindo algumas coisas. E eu também estou trabalhando isso em mim. Não pense que o que eu trago aqui é tipo, ai, a Ali faz tudo certo, a Ali sabe das coisas. Não, pelo contrário. As questões que eu trago aqui, eu também me trabalho, porque nós somos todos humanos, estamos aqui aprendendo. E de repente o que é fácil para uma pessoa pode não ser tanto para outra. Então, permitir-se é uma coisa que eu também trabalho muito em mim mesma, porque eu sou o tipo da pessoa que eu coloco projetos, eu coloco metas, e quando eu quebro um pouquinho dessas metas, opa, eu já não gosto do que eu fiz. E isso não é legal. Por quê? Porque a gente colocar metas, colocar objetivos é saudável. Agora, não se permitir, né, a simplesmente algumas vezes não cumprir essas metas ou não se culpar por isso, não é saudável. O nosso corpo começa a gritar, começa a ficar doente, a gente começa a somatizar. Então, gente, alguns pontos que a gente pode permitir são bem simples. Como, por exemplo, a gente deve se permitir ter dias ruins. Como assim ter dias ruins? Nem sempre tudo vai dar certo como a gente quer, né? Às vezes vai ter aquela nuvenzinha chovendo quando você esperava que aquele dia fosse de sol. Às vezes você vai levantar, vai fazer um plano e quando você viu aquele plano foi por água abaixo, literalmente, e você não conseguiu fazer o que você queria. E tá tudo bem, como no vídeo que eu gravei aqui no canal, e tá tudo bem. Porque nem sempre a gente vai ter um dia perfeito, mas a gente pode tentar conciliar e chegar no final do dia e falar, olha, eu não fiz tudo o que eu precisava, não por mim, porque nem sempre a gente pode depender da gente nas coisas, vamos entender isso. Às vezes a gente depende de outras pessoas para fazer alguma coisa. Então, se permita simplesmente aceitar que nós vamos ter dias ruins, que nem tudo às vezes vai sair conforme o planejado, conforme os nossos planos. Aquele dia de sol na praia pode sim se transformar num dia chuvoso jogando um buraquinho em casa e tá tudo bem. O que a gente vai fazer desse limão ser uma limonada ou tomar ele puro, porque também não é ruim, é a gente que vai decidir isso. Outra coisa, gente, que a gente deve começar a se permitir é errar. Você se permite errar às vezes? Eu pergunto isso porque não é fácil para muitas pessoas, né? Ainda mais as pessoas que são mais rígidas com elas mesmas, as pessoas mais inflexíveis, né? Eu falei virginiano, não é nenhuma crítica, até porque eu sou virginiana. E quando eu erro alguma coisa, eu não gosto, é uma coisa que eu me trabalho. Quem sabe dos meus cursos sabe que eu procuro sempre revisar as coisas, sempre procurar melhorar as apostilas, sempre procurar melhorar, não só porque eu quero fazer as coisas perfeitas, mas é porque eu amo o que eu faço. Então eu sempre tento não errar. Mas o que a gente tem que aprender não é essa busca pela perfeição. Na verdade, perfeição não existe. Tanto que existe um livro muito legal, que eu vou deixar na sugestão para vocês aqui, é a arte de ser imperfeito, porque a gente pode e deve sim se permitir não ser perfeito, se permitir errar, né? A gente pode errar às vezes e aí voltar atrás, né? Dar uma rebobinada aqui na fita, para os mais antigos vão entender, e aí, né? Porque nem todo mundo sabe nem o que é fita quase hoje em dia, mas dar uma voltada lá atrás e falar assim, ok, eu errei, mas desculpa, perdão, e bora seguir em frente, prosseguir a vida, não ficar lá enroscado lá atrás, né? A arte de ser imperfeito, permita-se ser imperfeita, permita-se não ter que, sabe, ser tão perfeito o tempo todo, principalmente para as mulheres
que são donas de casa, que tem que dar conta de casa, de filho, de marido, de trabalho, de estar bonita, magra, academia, sabe? Arrumar o cabelo, cuidar de pele e ainda cuidar de projetos. Gente, às vezes a gente não dá conta, né? Então, a arte de ser imperfeito é simplesmente se permitir não ter que ser perfeito o tempo todo, porque não existe essa perfeição que a gente procura buscar o tempo todo. A outra coisa que a gente deve se permitir é mudar de ideia. As pessoas falam assim, ai, mas você mudou de ideia, você não pensava assim antes. Ok, que bom que eu mudei, não é mesmo? Que bom que eu não sigo o meu princípio Gabriela. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui do canal. Porque a Gabriela era assim naquela novela, né? Na musiquinha. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. E a gente não tem que ser princípio Gabriela. Hello, a gente pode sim mudar de ideia. E isso, gente, é super saudável. A gente mudar de ideia, falar, olha, eu pensava assim antes, mas hoje eu não penso mais. Eu sou Reiki Master, você sabe, e antes eu colocava para os meus alunos lá na década de 90, lá no comecinho dos anos 2000, que a gente não podia fazer iniciação sagrada à distância. E depois, com o tempo, eu fui me aperfeiçoando, evoluindo, e com a pandemia eu vi que as iniciações à distância são maravilhosas, se forem feitas com amor, com dedicação, com seriedade, como eu fiz centenas aí de iniciações durante esses anos, também à distância, não só presenciais. Então, gente, vamos entender que, ok, eu humildemente disse, eu achava isso, mas hoje eu penso isso, não é? Eu me permitir mudar de ideia, eu me permitir crescer, eu me permitir evoluir com humildade. A outra coisa que a gente deve se permitir às vezes é dizer não. Será que você diz não? Será que você diz sim quando tem que dizer sim? Você diz não quando tem que dizer não? Porque a gente não faz isso. A gente não se permite dizer não. A gente só diz sim para não magoar os outros, sim para agradar os outros. Mas o não é necessário. O não para não nos magoarmos, para não nos machucarmos. Então, a partir de hoje, se permita dizer não. E também, gente, se permita descansar às vezes. Meu Deus do céu. A gente tem um dia, não sei pra você, que você acorda às 6, 6h30, sei lá, 7 a hora que você acorda, né? E aí você faz um monte de coisas. E vai, é como se estivesse fazendo um checklist, assim, marcando. Eu já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. Ufa! Então se permita, às vezes, descansar um pouco, porque dá a impressão que você vai chegar no fim do dia e não vai dar conta. E olha, às vezes não dá mesmo. E tá tudo bem, porque aquilo que eu falei agora há pouco, às vezes nós vamos ter dias ruins, ou às vezes vão ter dias que vão surgir outras coisas no meio daquelas metas que a gente tinha se colocado. Então se permita descansar. Se permita deitar com colocar a perna para cima, se permita assistir uma série, se permita escutar uma música, se permita dar uma volta, se permita ir numa confeitaria, pegar uma fatia de bolo bem gostosa e uma xícara de café ou um suco que você gostar. Se permita, porque você merece. Vamos aprender, sabe, nos sentirmos merecedores de ser, né, de sermos felizes. E se chegar aquela pessoa que fala, credo, que vidão, hein? Em plena tarde assistindo série, ok, que bom que eu mereço. Que bom que eu já fiz tudo, que eu já dei conta de tudo que eu tinha que fazer. E agora eu mereço ficar essa meia horinha, uma horinha aqui, assistindo um filme, assistindo uma novela, assistindo o que eu quiser, lendo um livro, dando uma volta. Você gosta de shopping? Vai dar uma volta, ver vitrine. Aqui em casa a gente fala, vai bater perna, né? Então vá bater perna, vai fazer o que você quiser, mas se permita descansar. Então, gente, eu poderia seguir com essa listinha aqui, nossa, por um monte de coisas. Mas se a gente se permitir pequenas coisas como essas, a gente vai aprender a se permitir outras. Se permitir ser você mesma, né? Se permitir, permitir ser você mesmo. Permita-se ser você mesma. Permita-se ser feliz. Permita-se, sabe, não ser perfeita, não ter que fazer tudo certo. Permita-se errar. Permita-se surtar de vez em quando. Permita-se simplesmente ser você mesmo, sem ter que mudar por ninguém, sem ter que, sabe, agradar todo mundo e sem ter que se anular. Simplesmente permita-se. Afinal de contas, isso é saudável e isso vai evitar que você coloque o seu copo cheio demais
transborde demais e aí vai ter um trabalhão para esvaziar ele de volta. Então, se a gente puder se permitir, às vezes, alguns mimos na vida, não é? Eu falo assim, algumas coisas gostosas na nossa vida, a nossa vida vai ser mais leve. E, sendo mais leve, a gente vai poder ter uma vida mais gostosa, mais leve, mais divertida, mais saudável. Então, permita-se. E permita-se dizer que você não gosta de alguma coisa. Permita-se dizer que você não quer isso na sua vida. Permita-se ter um relacionamento saudável. Permita-se trabalhar no que você ama, no que você gosta. Permita-se fazer coisas pra você, sabe? Ah, mas eu quero fazer um procedimento aqui no meu cabelo, mas disseram que é frescura. Ok. Se você quer fazer, faça. Sabe, permita-se não escutar os julgamentos de ninguém. Enfim, eu tenho alguns exemplos aqui, mas permita-se o que você sonhar, o que você quiser. O infinito, o universo é infinito, existem infinitas possibilidades de você ser feliz. E você sabe que com o seu livre-arbítrio, tudo que você fizer vai ter toda ação tem uma reação. Você vai responder por isso. Então, permita-se, seja feliz, com todos os seus ônus e bônus, mas o importante é a gente não se cobrar mais, não se julgar mais e se permitir ter a vida que você merece. Este é o nosso papo de hoje, espero que tenha ajudado, espero que a partir de hoje você permita tudo que você se sentir merecedora, que você quiser em sua vida. Se você gostou, muito obrigada, curta, se inscreve no canal e compartilha com aquela pessoa que você acha que está precisando, a partir de agora mesmo, se permitir ser feliz.